Olá, está no ar Porto de Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Bayar Umbuzeiro, presidente da Abitra, Associação Brasileira de Terminais Retroportuários Alfandegados. Bayar, obrigado pela tua presença, é um prazer ter você aqui conosco. Em nome das 57 nossas associadas, sempre é muito bom estar num programa com a relevância do céu. Não tenha dúvida. Para iniciar o nosso debate, tenho que questionar o Bayar, principalmente pela Abitra estar com quase 30 anos e representar os maiores players do segmento. Como é que está a Abitra hoje? Qual é o papel efetivo dela para que a gente possa levar essa informação também para você, que é o nosso telespectador, Bayar? Então, a Abitra está fazendo quase 30 anos realmente. E nós assumimos há um ano e um pouquinho e creio que a nossa gestão, apesar dos pequenos atropelos no início, etc., nós estamos conseguindo dar uma nova vestimenta a todo o contexto da Abitra. E isso para nós é muito importante porque nós tínhamos assim alguns paradigmas que não se mexia uma coisa a outra e de repente as coisas foram se encaixando e nós tivemos... E você é uma pessoa certa para isso quando a gente fala em quebra de paradigma, né? Eu já conheço o Bayar há bastante tempo. O Bayar gosta de quebrar paradigmas. Mas a gente sofre um pouco Sem também, dúvida, né? Mas de qualquer maneira a gente conseguiu superar a nossa administração, tivemos algumas dificuldades, mas em seguida mudamos algumas coisas no que diz respeito à própria administração, conseguimos contratar um novo secretário executivo, promovemos uma revolução no TI, sobretudo com a ascensão, como costumam dizer no futebol, chamamos a base. Sim. E botamos a base para funcionar, cabeças brilhantes, uma valorizando rapaziada, as pessoas que sem já dúvida, estavam na própria Abitra. Exatamente, exatamente. Estamos promovendo uma reforma estatutária de forma que fique mais ágil, aonde você tenha mais segurança com relação aos próprios associados, enfim. E, sobretudo, a nossa corrida, digamos, o nosso desempenho, o nosso movimento todo, junto com os órgãos anuentes, Alfândega, MAPA, Anvisa, enfim, esse pessoal todo que, de certa forma, eles fazem uso do nosso TI, ou seja, de tudo aquilo que a Abitra produziu até hoje em termos de tecnologia, isso foi fruto de solicitações desde os próprios órgãos anuentes, com inúmeras reuniões. Nós criamos os grupos de trabalho no sentido de aprimorar todas essas necessidades. Os próprios associados participam desses grupos de trabalho com as suas demandas e daí, obviamente, que a gente vai avançando e produzindo aquilo que os órgãos anuentes precisam exatamente para facilitar o comércio exterior. A gente pode mencionar, e principalmente pela tua fala, na questão desse aparato tecnológico. Eu tive mais recentemente na Intermodal e eu entrevistei também o Bayar nesse sentido e falei muito em relação ao DNA da própria Abitra em relação a essa questão tecnológica. A gente percebe hoje um movimento, principalmente na Abitra, em relação a um banco de dados de cargas perigosas. E aí eu quero explorar um pouco esta questão com o Bayar, se isso é fruto também dos últimos incidentes que nós tivemos no Porto de Santos. E o meu segundo questionamento, Bayar, para que a gente possa explorar e debater, você falou na contratação de um secretário executivo. Mão de obra no Porto de Santos, Bayar, também ainda é um grande gap, é muito difícil a gente achar pessoas qualificadas para exercer determinadas funções? Então, essa qualificação realmente deixa muito a desejar. Eu acho que está na hora do pessoal se aprimorar um pouco mais e eu acho que os próprios associados da Abitra já fazem
essa qualificação dentro dos seus próprios negócios, etc., mas está muito longe ainda, porque eu diria que o governo teria que colaborar um pouco mais com relação a esse assunto. Respondendo ao seu primeiro questionamento a respeito da parte de banco de dados para de cargas bancos de perigosas. dados, de carga perigosa, etc., sem dúvida alguma, os dois incidentes, para não dizer acidente, digamos assim, porque a gente não sabe exatamente como é que a coisa começou, e nós, em conjunto com a Abicrim, nós criamos um banco de dados a partir de um compêndio produzido pela própria Abicrim, que, aliás, eu trouxe um para você ter Agradeço. aqui. E isso possibilitou, digamos assim, uma referência que eu acho que é o único porto da América Latina que tem isso aí. Os CLAPs, que é aquele grupo que reúne as autoridades todas com relação a qualquer evento dessa natureza, também participou ativamente de tudo isso, e hoje nós temos um banco de dados que você, em poucos minutos, o CLAP aciona, ou seja, a CODESP, o Corpo de Bombeiro aciona isso com muita rapidez e dando uma orientação, sobretudo no que diz respeito a qualquer tipo de incêndio, ao contrário do que aconteceu no Guarujá, para saber efetivamente qual é o produto, aonde está localizado esse produto no terminal e qual o equipamento e qual o produto que efetivamente deve ser usado para aquele determinado produto que está sendo incendiado. Okay. Então, isso foi um avanço muito grande e acho que a Abicrim foi muito importante no contexto, porque ela tem isso, como eu disse, num compêndio, e isso tudo está no banco de dados. Hoje, tomare que Deus lá diga que nunca tenha mais qualquer tipo de incêndio dessa natureza. Mas hoje, se tiver qualquer incêndio nessas proporções, eu acho que o CLAPS, as autoridades todas, o bombeiro, enfim, segurança, todos estão muito próximos de resolver, de ter o conhecimento do que está acontecendo em poucos minutos. Você falou em relação a essa questão do banco de dados, Baiar, e principalmente na época do incidente da Local Frio e da Ultracargo, como você pontuou, muitas pessoas me questionavam se esses terminais em si não têm a completa informação em relação às cargas que eles armazenam. E, na verdade, a gente sabe que hoje os terminais têm. Esse banco de dados, na verdade, é um compartilhamento de informações de todos esses terminais para com a Arbitrar, para que a Arbitrar possa gerir isto com outros órgãos anuentes, ou nós estamos falando de outros tipos de controle, para que a gente possa elucidar, principalmente para o nosso telespectador? Então, na verdade, os próprios terminais, os associados de um modo geral, mesmo os outros terminais todos, eles são obrigados a dar a localização para o banco de dados, um determinado tipo de produto, qual é o número do contêiner, qual é a quadra que ele está, qual é a altura que ele está. Então, essas informações são muito importantes para você saber exatamente a localização exata do evento. Para poder fazer o combate. Para você poder fazer o combate com absoluta eficiência a partir do momento que você tem a localização. Até porque cada carga demanda um determinado tipo de combate, não é verdade, Baiar? Então, lógico, que você lógico. tem, se você não souber realmente o remédio que você precisa dar para aquela, entre aspas, incidente que vem ocorrendo, dificilmente você consegue combater com a eficiência que você está mencionando. No caso, por exemplo, do Guarujá, de escutar falar e etc., o tipo de produto que pegou fogo lá, segundo o pessoal que comentou, os caras jogavam água, mas será que a água apagava ou acelerava Esse é o ponto. Pois é, então essas coisas todas eu acho que com toda essa conjuntura, com todo esse processo que foi utilizado aí para que a gente tenha mais segurança e mais rapidez no combate. Isso é de fundamental importância, a partir das informações. No momento que você não tem informação, você não tem como combater nada.
Será que a questão preventiva, Baiar, é algo que deve se investir muito mais do que ações corretivas, como a gente percebe que rotineiramente ocorre não só na política, mas nos portos também do Brasil? Então, a prevenção é de fundamental importância. Entretanto, aqui a gente vê sempre o 8 ou 80. Nós tivemos agora uma legislação oferecida pelo governo do Estado de São Paulo que classificou uma nova norma para todos os terminais do Estado. E, de repente, nós tomamos conhecimento disso e falamos, bom, mas espera um pouco, isso vai inviabilizar comercialmente os terminais, de um modo geral. O terminal portuário é diferente do terminal no interior, com arruamentos de uma ordem, com hidrantes espalhados no terminal inteiro, quer dizer, é uma coisa horrorosa. Felizmente, a Arbitrar tomou conhecimento disso, já entrou em contato lá com o secretário que cuida desse assunto no governo do Estado e felizmente, nós acabamos produzindo uma adaptação nessa legislação de forma que eles entendam de que os terminais portuários, os terminais retroportuários, de um modo geral, são completamente diferentes dos terminais no interior. Quer dizer, você não pode ter uma norma, por exemplo, para quem tem generalizada, água, quem tem água e quem não tem, né? obviamente. Evidente. Então, mas de qualquer maneira, isso está sendo elaborado com negociação, adaptando a coisa de tal ordem que fique palatável para todo mundo, não é? Porque senão o custo do Brasil vai lá em cima, já há uma reclamação muito grande de que as coisas aqui custam muito caro no porto e etc, etc. Mas isso tudo também, cada um, obviamente, procura defender os seus interesses. Defender seus interesses, eu acho que nesse caso óbvio, específico a gente não está falando de interesse, a gente está falando de demanda e necessidade especificamente. Baiar, vou fazer um recorte, se você me permitir. Eu te conheço há mais de 20 anos, você é uma personalidade no setor portuário. E eu me recordo, quando iniciei as minhas atividades no setor portuário, que você era uma das pessoas que mais incentivava a tecnologia. Sempre foi algo que as pessoas comentavam de um modo geral. E a gente sabe que sem tecnologia a gente não consegue fazer absolutamente nada do que a gente está debatendo aqui. A gente está falando de banco de dados, isso é tecnologia, a gente está falando de equipamentos e assim sucessivamente. Você hoje, por representar uma entidade com os principais players do mercado, você percebe uma consciência tecnológica operacional nesses terminais também, ou a gente ainda está um pouquinho atrasado em relação a portos da América do Sul, Europa, Estados Unidos e principalmente da Ásia? Olha, Maxwell, o problema é o seguinte, os terminais, de um modo geral, por que são associados na Arbitrar? Porque a Arbitrar, de repente, acenou aos seus associados de que ela concentra, e até por uma questão de sobrevivência, digamos assim, da própria associação, um play de técnicos produzindo exatamente meios de você chegar numa tecnologia de ponta. O nosso novo secretário executivo, ele vem exatamente dessa área de tecnologia. Eu conheço e tem DNA para isso. O Angelino é um cara que pensa sempre em tecnologia. O nosso TI tem sido muito eficiente ao atendimento das novidades que acabam ocorrendo com relação a uma legislação, outra, etc., as instruções normativas, as portarias, uma coisa e outra. E tudo isso, obviamente, vai para a Arbitrar, por sua vez, produz a tecnologia necessária para que você alcance uma perfeição. Lógico, a gente está sempre perseguindo a perfeição junto aos nossos associados e eles aproveitam essa tecnologia toda para avançar dentro, obviamente, dos seus limites, etc. E, muitas vezes, até a própria associação induz que os seus associados produzam congressos
intercorpos Fomentem deles naturalmente o e desenvolvimento. qualifiquem Sim. os seus funcionários para que eles possam aprimorar mais e evitar acidente, ser mais rápido nas suas diligências, enfim. A Arbitrar vem promovendo esse tipo de coisa e vem aperfeiçoando. Tanto é que a alfândega, obviamente que nós temos lá o sistema de DTE, que a alfândega tem aquilo como uma ferramenta básica e ele dali ele pode fiscalizar, ele pode, enfim, tomar todas as providências necessárias em prol da segurança tributária, que é aquilo que a alfândega se preocupa muito. Que é o foco principal Que é o foco principal, evidentemente. Então, Baiar, eu vou ter que chamar, infelizmente, o nosso intervalo. Como vocês percebem, eu estou com uma enciclopédia portuária aqui, fazendo este debate e, naturalmente, eu comentei com a direção do programa que eu iria segurar o Baiar para que a gente não falasse de políticas portuárias e se concentrasse em tecnologia. No segundo bloco, eu não vou conseguir. Vou ter que discutir políticas portuárias com essa nossa enciclopédia portuária. Porto e Negócios vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá a tua sugestão de pauta, o teu comentário para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o Baiar Umbuzeiro, presidente da Arbitrar, Associação Brasileira de Terminais em Recintos Alfandegados. Baiar, no último bloco eu me comprometi com os meus telespectadores que eu vou começar a explorar políticas portuárias com você. Nós temos aqui inúmeras autoridades que sentaram nesse sofá e eles são unânimes em dizer em relação à descentralização dos portos. Você acredita que a gente vai conseguir, de alguma maneira, descentralizar o comando dos portos em virtude dessa centralização que nós temos hoje na federação? Ou isso é discurso político e palanque político para 2018, Baiar? Olha, você tocou num assunto que eu, honestamente, não acredito nessa descentralização, porque isso eu escuto no mínimo há 45 anos, não é? Que é o tempo que eu estou militando nessa área. Mas eu acho que vai chegar um determinado momento que eles não vão ter outra opção, porque os exemplos que vêm do exterior... Principalmente? Exatamente, levam a isso. Isso parece o garotinho ciumento que não quer de maneira nenhuma largar a bola dele. Ele anda com a bola debaixo do braço. Se ele vai jogar futebol, tem jogo. E ele tem que ser escalado. Se ele não for escalado, ele pega a bola e leva embora e não tem jogo. Esse é o nome ou a terminologia que a gente pode utilizar realmente de autoridade, ou seja, nós não estamos preocupados com liderança e desenvolvimento dos segmentos e estamos muito mais preocupados com o poder, Baiar? Eu não tenho a dúvida, e isso é a síndrome, talvez, do pequeno poder, porque não deixa de ser um grande poder, né? E isso, de certa forma, acho que atrasa tudo, porque sempre você tem aquela escala de autoridade, você fala com o presidente do Porto, depois você fala com o secretário da CEP, que agora é CNP, depois você até chegar no ministro e o ministro vai falar com o presidente da República. E o Porto é o maior da América Latina, mas ele precisaria ser também o melhor da América Latina, porque nós temos tudo de bom aqui. Só não temos, evidentemente, uma política que possa realmente tornar esse porto, eu não vou dizer totalmente independente, mas que o porto tivesse uma vida própria e não dependesse evidentemente, das ordens que vêm de Brasília. E, no que diz respeito à infraestrutura, eu diria que hoje, por exemplo, a segurança jurídica seria fundamental para que a iniciativa privada pudesse investir no porto e desenvolver os seus negócios de um modo geral. Nós temos aqui um problema em Santos, que a gente vive numa ilha e há uma certa
porto-cidade, cidade-porto. Relação porto-cidade. Essa relação é uma coisa meio complicada e talvez os prefeitos que, de certa forma, tiveram nesses últimos anos, eles não tivessem se apercebido da importância do porto. O porto representa uma economia fantástica para o município. É do porto que saem praticamente um grande parte do orçamento da cidade vem do porto, no que diz respeito a tributos, a arrecadação. E isso você tem, obviamente, os reflexos de toda essa economia que o porto gera. Com relação também um outro tipo de infraestrutura que seria, digamos, os acessos ao porto. A semana passada, ou semana retrasada, se não me engano, o governador, no seu penúltimo ou último dia de governo, o governador Alckmin, esteve em Santos e anunciou o início das obras que vão alterar significativamente a entrada da cidade. De responsabilidade do Estado. Responsabilidade do Estado, do município e da União. Porque não dá para só arcar com isso. Mas me parece que ainda falta a perna aí da federação. A União ainda precisa realmente disponibilizar a verba para que a gente consiga avançar. Exatamente. Agora, o município, por sua vez, a gente sabe das dificuldades do prefeito com relação à própria economia. Hoje você vê a inadimplência, de um modo geral, do IPTU, do próprio ISS, enfim, hoje, o ambiente de negócios no Brasil é ruim. Mas a gente não tem uma miopia, Baiar? Eu preciso pegar a tua opinião. Você tem uma experiência muito grande no segmento portuário. Eu percebo a autoridade portuária fazendo menção de quebra de recordes de movimentação nos portos do Brasil, o que me parece não ter aderência com a realidade da economia no nosso país. E, honestamente falando, essa quebra de recorde, ela está relacionada diretamente à questão do commodity. Eu já falei isso daqui em outras oportunidades e não relacionado diretamente à movimentação de containers, que é o que traz o valor agregado absoluto. Ou seja, o que orbita a movimentação de containers, economicamente, é muito melhor e mais vantajoso para uma cidade do que necessariamente exclusivamente os commodities. Não estou dizendo que o commodity não tem a sua importância, ele tem sim, mas a gente não consegue potencializar importação, por exemplo, a exportação de containers, que é o que realmente traz o valor agregado para o segmento portuário e para a cidade. Está certo essa minha análise? Olha, o problema é o seguinte, você tem razão do que você está colocando, mas de qualquer maneira a commodity não deixa de ser uma carga super importante para os portos, porque você pega os commodities, por exemplo, é que alavancou aí a economia do país. Né? Contribui com o PIB, indiscutível. Contribui com o PIB, evidentemente que isso tem reflexo no porto, não é? Agora, eu acho que essa é uma realidade, como quem diz, quem não tem cão caça com gato. Porque falta infraestrutura, falta uma série de coisas. Por exemplo, a movimentação das ferrovias aqui em Santos, todo mundo sabe das dificuldades, de um pátio de manobra, enfim. Tem uma série feira ferroviária que é o papel. Uma série de dificuldades, porque nós estamos numa ilha e você... Se avançar muito, você cai dentro d'água. Se você avançar muito do lado oposto, você cai na cidade. Então, realmente, é uma equação que precisa ter muito cuidado para a gente conseguir tornar esse porto super eficiente, não é? Então, eu acho que a tendência, obviamente, é um crescimento aquaviário, como o próprio presidente da Codesp colocou na Intermodal, muito interessante o projeto dele, mas sem segurança jurídica e sem um horizonte mais claro, qual da iniciativa privada que vai investir num processo aquaviário como ele comentou lá. A gente não consegue fazer nem com transporte de passageiro, porque é uma coisa mais simples, mais fácil. Imagina-se com transporte de carga. Imagina com o transporte de carga. Nós temos, por exemplo, Ponte dos Barreiros,
O transporte passageiro não passa um barco adequado para fazer isso, porque você pode chegar em Cubatão, Guarujá, Bertioga, São Vicente, Praia Grande, tudo através dos rios. Então, mas para isso você tem que viabilizar economicamente isso. Mas, em contrapartida, você tem um jardim espetacular, você tem uma praia maravilhosa, você tem Bom, eu sou suspeito em falar porque eu nasci na Beneficência Portuguesa, sou santista, bairrista, ferrenho, e eu acho que é uma cidade extremamente prazerosa para você morar, para você viver. Há uma camaradagem muito grande entre nós, santistas, de um modo geral, e isso acho que não deixa de ser uma compensação, sei lá, com relação a gente ter tantos problemas como a gente vê, o trânsito, isso, aquilo. Na verdade, não é só a questão do problema. Eu acho que a gente precisa, e esse espaço, o Porto Negócio, é muito importante para isso. A gente percebe diariamente a evolução do programa, principalmente pelas pessoas e os telespectadores que acabam assistindo o nosso programa, mencionando da importância desse espaço para que a gente possa ter uma crítica construtiva. É evidente que nós não estamos aqui para criticar sem uma solução. A gente sempre tenta ter um debate de alto nível para que a gente possa, além de ter a crítica, ter naturalmente uma ideia de solução. Nós apontamos aqui no nosso programa inúmeras ideias. E falando em ideias, evidentemente, esse ano, e infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, é um ano eleitoral e eu estou me pegando, fazendo este questionamento para todos os meus convidados, Baiar. Já fiz para inúmeros convidados que sentaram aqui nesse sofá e não vou me privar de fazer a você também. Vou imaginar, Baiar, que por alguma razão o Maxwell foi eleito presidente da República em 2018. E eu vou convidar o Baiar, o meu amigo, para ser ministro dos portos no Brasil. Baiar, a partir do teu primeiro dia de mandato, quais seriam as tuas ações como ministro de portos no Brasil? Bom, eu começo dizendo o seguinte, eu vou pensar se vou aceitar, né, ser ministro. Você tem essa opção também, tá indiscutível. Certo? Mas, na hipótese de que eu aceite, eu diria a você o seguinte, eu faria um petit comitê, reuniria todos os técnicos voltados à experiência portuária, não só no Brasil, como no exterior. E faria também um grande comitê, onde eu reuniria todos os empresários dos mais variados setores e, sobretudo, dos modais de transporte. E ali, 6 meses, enfiado em algum hotel, ninguém sai de lá enquanto não apresentarem um projeto definitivo para a gente resolver o problema dos portos brasileiros. Um plano executivo, um plano diretor executivo. Como essa hipótese é um sonho de verão, como é a sua hipótese de você se tornar presidente da República e eu ministro. Então eu tenho o direito de dizer que eu posso confinar durante 6 meses essa presa toda lá. Para poder fazer aí principalmente uma troca de experiências e focar principalmente no planejamento. Eu acho que o que você está trazendo para cá é o quê? É fortalecer a interlocução, principalmente em relação a todos os atores que a gente tem no segmento portuário e, consequência disso, ter um planejamento adequado para que a gente possa evoluir naquilo que é necessário no nosso país. Mas eu vou deixar aqui um ponto de interrogação para você. Num futuro, talvez próximo, acho que nós vamos ter um projeto do Waterfront aqui no Brasil que vai chamar a atenção da comunidade como um todo. Espere para ver. Quanto tempo vai? Não sei, nós estamos... Próximos 5, 10 anos? Eu já apresentei isso há 10 anos atrás e agora eu estou mudando um pouco o rumo. Tá aí uma das informações exclusivas, principalmente para você, nosso telespectador. Porto e Negócios fica por aqui e lembre-se, as espécies que sobrevivem não são as mais fortes e nem mais inteligentes, e sim aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Um forte abraço e até semana que vem.
Porto e Negócios. Apoio. BTP Brasil Terminal Portuário, Mareste Telecomunicações, Society Corretora de Seguros, Transtec World Logística, Grupo G-Log e Lucro Empreiteira de Mão de Obra.